Olá pessoal, professor Gelson na área mais uma vez, e desta vez nós estamos aqui para darmos uma aula de concordância verbal. E para que entendamos melhor a questão da concordância verbal, é necessário a gente entender um pouquinho da sintaxe, né? E a primeira pergunta que nós devemos fazer para identificarmos melhor a questão da concordância é procurar primeiro, né? Ou perguntar quem é o verbo. Encontrando o verbo, nós faremos a segunda pergunta, que é quem é o sujeito? Ou seja, quem é... Encontrando o verbo, a gente vai dizer, tipo assim, vamos dizer que o verbo seja o verbo fazer. Aí você encontra o verbo fazer, você pergunta quem foi que fez. Encontrando quem foi que fez, você encontrou o sujeito da oração. E aí você analisa se o verbo está concordando com o sujeito ou vice-versa. Beleza? Então, a primeira frase que nós vamos tentar identificar aqui é uma frase bastante conhecida, que é uma frase do Hino Nacional Brasileiro, que as pessoas confundem muito, ou seja, tem bastante dificuldade de entender quem é o sujeito desta oração. A oração é esta, que é a oração inicial uma frase inicial do Hino Nacional Brasileiro. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Vocês percebem que já está marcado aqui, porque eu tinha tentado gravar essa aula, mas achei que estava gravando, mas só que não estava, né? Infelizmente essas coisas às vezes acontecem. Então vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Quem é o verbo? Está aqui, já circulado. O verbo ouvir, né? Ouviram, no caso aqui. Então quem foi que ouviram? As margens plácidas. Isso significa que as margens plácidas é o nosso sujeito desta oração. Então, essa oração aqui está como é que diz? Está indiretamente, né? Está colocada de forma indireta. Vamos tentar colocar aqui na ordem direta, que seria o seguinte: as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Beleza? Essa vírgula aqui é justamente por ela se encontrar na ordem inversa. Mas colocando na ordem direta, fica, como eu disse, as margens plácidas ouviram do Ipiranga. Beleza? Aí vocês percebem que aqui tudo está concordando perfeitamente. Segunda frase. Eu ouvi bastante esse hino. Quando nós éramos crianças, lá no passado, né, as escolas praticamente obrigavam a gente a ouvir o hino nacional brasileiro e cantar esse hino. Para que a gente cantasse, era necessário que a gente ouvisse bastante para poder aprender, né? Então, eu ouvi bastante esse hino, o hino nacional brasileiro, né? Aqui também está tudo concordando perfeitamente. O problema é quando a gente vem para uma frase como esta outra frase aqui, a frase seguinte, né? Que diz o seguinte: eu ouvia bastantes vezes por dia. Por que nós precisávamos ouvir bastantes vezes por dia? Porque era necessário aprender para poder cantar, né? A questão é, por que aqui a palavra bastante está no singular e aqui está no plural? Será que ela está correta? Resposta: sim, está tudo certo. Mas por quê, então? Para que a gente entenda melhor, a gente faz uma troca aqui, na palavra bastante. Tenta trocar pela palavra muita, para ver se ela vai ser preciso colocar no plural. Eu ouvia muitas vezes por dia. Eu ouvia muitas vezes por dia. Então, quando você substitui a palavra bastante pela palavra muita, aí você vai perceber que a palavra muito vai precisar colocar o S para que ela fique no plural. Então, quando dá certo isso daí, aí você percebe que essa palavra não é um advérbio, assim como essa. Aqui é um advérbio. E o advérbio os advérbios são aquelas palavras que não podem ser flexionadas, nem para o plural, nem no plural e nem no gênero, né? Masculino ou feminino. Aqui você não tem como mudar. Eu ouvi muitos esse hino. Não tem como, né? Você percebe que não há lógica.
Agora aqui, quando você troca, aí você percebe que sim, pode ser feito perfeitamente. Eu ouvia muitas vezes por dia. Eu ouvia, né? Eu acho que eu estou confundindo aqui. Lendo rápido, eu acho que estou confundindo. Eu ouvia muitas vezes por dia. Ou eu ouvia bastantes vezes por dia. Beleza? Então, para que tudo esteja concordando perfeitamente, é necessário que a gente coloque o S para que essa palavra aqui fique no plural. Então, tudo está certo. E essa última aqui. Havia muitas pessoas dedicadas no passado. E aí, pessoal? Havia ou haviam muitas pessoas dedicadas no passado? Resposta: havia. Havia muitas pessoas. O verbo haver é um verbo impessoal. E por ser um verbo impessoal, significa que ele não possui sujeito em sua oração. Se ele não possui sujeito, então não há a necessidade dele ir para o plural, ok? Não há necessidade. Ele é um verbo impessoal. Por isso, não tem sujeito e por isso ele não pode ir para o plural. Deve ser mantido sempre no singular. Bom, por hoje é só. Nossa aula terminou, né? E eu peço a vocês humildemente que dê o seu like na aula, se você gostou, né? E se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E compartilhe. Compartilhe essa aula para aqueles que você gosta, né? Que gostaria de e que tem uma dificuldade com relação a esse assunto e gostaria de tirar todas as dúvidas. Outra coisa, caso você tenha alguma sugestão, caso você tenha alguma dúvida, coloca lá nos comentários. Não é sempre que eu tenho tempo para estar ouvindo, mas de vez em quando me sobra um tempinho, eu estou lá olhando para ver se tem algum comentário e aí eu ficaria muito feliz em te responder. Que Deus possa abençoar o nosso dia.